adorador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê que vai aguentar ainda uma sexta palestra, né? Espero que todos estejam acordados e vivos. Então, criou Deus um mundo para o homem peregrino, que é o mundo em que todos habitamos. Criou um mundo para o homem bem-aventurado, que é o paraíso. Mas para si, criou Deus outro mundo e o chamou de Maria. Então, com essas palavras, São Luís Maria Guion de Montfort tenta exprimir o papel de Nossa Senhora na história da salvação da humanidade, da salvação de cada um de nós. Agora, quem foi São Luís Maria Guion de Montfort? O que fez esse homem e por que ele tentou fazer o que ele fez? Primeiramente, caso alguém nunca tenha escutado falar de São Luís Maria Guion de Montfort, foi um santo missionário do século XVIII que foi particularmente inspirado por Deus para tornar Nossa Senhora mais conhecida, amada e servida no mundo. É um fato inevitável que, por causa do grande apostolado desse santo, tanto na sua época como nos dias atuais, a devoção a Nossa Senhora cresceu de uma forma inigualável. E um famoso livro desse santo, espero que todos conheçam, chama-se Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Bom, um pouco sobre a vida de São Luís Maria Guion de Montfort. Ele foi um grande missionário no início do século XVIII. Ele recebeu o indulto do próprio Papa na época para poder pregar aquilo que ele pregava, mas na época ele recebeu muitas dificuldades da parte de um lado dos hereges e de outra parte dos próprios católicos, que não eram hereges, mas que não viviam como católicos. Então, na época em que São Luís buscava pregar a devoção a Nossa Senhora em vários países da França, ele teve muita dificuldade com os jansenistas, né? O jansenismo era uma heresia que, entre vários aspectos dela, uma das coisas que ela tentava fazer era afastar os fiéis católicos das duas grandes colunas da igreja, que é a Santíssima Eucaristia e Nossa Senhora. E o que eles faziam? Queriam afastar as pessoas desses grandes dois meios de misericórdia que Deus deixou para nós no mundo, com o intuito de falar que eles não precisavam disso, ou então que eles poderiam ir diretamente a Deus. E o jansenismo, que muito tentou combater o apostolado de São Luís Maria Guion de Montfort, por outro lado, teve grandes danos por causa desse santo. Por outro lado, também, São Luís Maria Guion de Montfort teve grande dificuldade da parte dos próprios católicos, né, que não eram jansenistas, mas que não amavam Nossa Senhora como ela devia ser amada. Só para a gente ter uma noção, desde que ele era muito pequeno, a devoção a Nossa Senhora já era tão forte na vida desse santo que as pessoas diziam até que parece que ele nasceu com essa devoção em sua alma, com esse amor a Nossa Senhora. Quando ele era criança, por exemplo, ele ficava às vezes de 2, 3 ou 4 horas rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora. E mesmo no seminário, ele veio a ter muitos problemas com os outros seminaristas, porque o pessoal falava que ele amava Nossa Senhora de uma forma exagerada, que ele só falava de Nossa Senhora, não queria saber de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bem interessante entender a vida desse santo, porque a gente vê realmente como que isso influenciou o seu apostolado. Mas, devido a todos os problemas que São Luís Maria Guion de Montfort tinha encontrado na sua época, o que ele tentou fazer para remediar esses problemas? Um dos seus grandes esforços foi tentar infundir nas almas a devoção a Nossa Senhora. Mas por que São Luís tentou fazer isso e qual a importância da devoção a Nossa Senhora para cada um de nós em particular e do tema que eu vou tratar aqui, que foi em particular a devoção que ele tentou espalhar na sua época, que foi a consagração a Nossa Senhora. O que é a consagração a Nossa Senhora? Bom,
antes de explicar o que é a consagração à Nossa Senhora, eu acho que é melhor explicar para cada um aqui por que São Luís quer propor essa consagração, porque não faz muito sentido eu falar de uma coisa sem eu saber por que eu quero usar essa coisa. Então a primeira delas é nós entendermos o objetivo e a missão de cada cristão em particular, de cada católico, né? O que nós, como católicos, estamos fazendo nessa terra? O que nós, como cristãos, temos como objetivo nessa vida? Sem dúvidas, cada um de vocês estão aqui é porque vocês querem, para a vida de vocês, fazer melhor e da forma mais perfeita possível a vontade de Deus. Eu espero que seja isso, né? Que todos estejam aqui porque querem melhor fazer a vontade de Deus. Todo esse nosso combate, por exemplo, para tornar a Santa Missa Tridentina mais conhecida, é justamente para que nós e as outras pessoas possam fazer com maior perfeição nessa terra a vontade de Deus. Mas então, qual é a vontade de Deus para cada um de nós, primeiramente? A resposta nós encontramos em São Paulo Apóstolo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a primeira coisa, o que Deus quer de cada um de nós? Que nós sejamos santos. Mas, o que é ser santo? No que consiste a santidade? Se nós não entendermos isso, vai ser muito difícil de entender bem e com profundidade a importância da consagração à Nossa Senhora. Então, primeiramente, o que a doutrina católica nos ensina sobre a santidade é que a santidade consiste numa participação da santidade de Deus. Por quê? Porque só Deus é santo. Mas como assim? O que é uma participação? Para dar um exemplo, para facilitar compreender esse termo, imagine, por exemplo, uma espada com a sua lâmina e um fogo do lado dela. Se nós colocássemos essa espada no fogo, depois de muito tempo, sobre o fogo, a espada iria começar a mudar. Ela iria começar a ficar mais quente, dependendo dela, ela iria começar a brilhar e ela também iria começar a aquecer os outros, mesmo queimar se você encosta essa espada em alguém. O que tem a ver esse exemplo com a ideia de participação da santidade de Deus? Vocês percebem que o fogo, nesse exemplo que eu dei, de certa forma, ele está transmitindo algo dele para a espada. A espada não se transformou em fogo, mas de certa forma ele tem ações muito parecidas com a ação do fogo. Então, por um lado, é o fogo que aquece, é o fogo que ilumina, é o fogo que queima. Porém, o fogo começou a transmitir para a espada algumas de suas próprias propriedades. Então, a espada recebeu do fogo essa capacidade de queimar, por exemplo, essa capacidade de iluminar e essa capacidade de aquecer. Então, o que acontece? Da mesma forma, nós vemos que a espada se assemelha ao fogo. Da mesma forma, nós, pela santidade, nós começamos a agir de forma semelhante ao próprio Deus. Então, Deus comunica a nós a sua própria santidade e dessa forma nós começamos a nos assemelhar a Deus nas nossas ações. Assim como a espada não se transformou em fogo, da mesma forma a gente não se transforma em Deus. Mas nós nos tornamos semelhantes a Deus. Nós começamos a agir de forma semelhante ao próprio Deus. Bom, então, primeiro princípio, a santidade consiste nessa participação da própria santidade de Deus. Mas qual foi o meio que o próprio Deus estabeleceu para que nós participemos de sua santidade? O meio que Deus estabeleceu para que a gente participe de sua santidade foi a graça divina. Porém, Adão e Eva, por causa do pecado original, eles perderam essa graça e eles não estavam mais na amizade com Deus. E a sua posteridade, todos os filhos de Adão e Eva, ao invés de nascerem com a graça de Deus, eles nasciam pelo contrário, inimigos de Deus, sem a graça de Deus e ao mesmo tempo sem participar dessa santidade de Deus. Porém, e aqui é um mistério que a gente nós devemos ser muito gratos à Santíssima Trindade pelo que ela fez por nós, que foi o mistério da redenção. Por quê? Deus, vendo que nós estávamos afastados dele e não podíamos recuperar a sua graça, ele quis nos colocar de volta em união à sua própria vida.
em união ao seu próprio ser, em união à sua própria santidade. Então é o grande mistério da redenção. E o Papa São Leão Magno, é interessante que ele faz um comentário: tal foi o desejo de Deus de chamar-nos de Pai, e também de escutar de nós que nós o chamemos, tal foi o desejo de Deus chamar-nos de filhos, e também de escutar de nós chamá-lo de Pai. Então o que Deus fez para que nós pudéssemos novamente participar de sua vida? Ele quis nos tornar seus filhos. Né? Então é aquilo que São João diz no capítulo 3, está escrito no capítulo 3 do Evangelho de São João: de tal forma Deus amou o mundo que Ele enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então o meio que Deus quis e quer estabeleceu para que nós participemos de sua própria vida, de sua própria santidade, foi a graça divina. Mas nós começamos a participar da graça de Deus pelo batismo, né? Então, Deus quis nos tornar participantes de sua vida, nos tornando seus filhos. Então, a primeira coisa, quem que começa a participar da santidade de Deus? Somente os filhos de Deus. Então, toda a santidade nessa vida, toda a santidade nessa terra, e mesmo no céu, a gente poderia dizer, quem que será o maior santo no céu? Como que a gente mede que um santo é maior do que o outro? É aquele que mais perfeitamente nessa terra viveu como filho de Deus. Então, toda a santidade consiste em vivermos como filhos de Deus. Mas aí a gente poderia fazer algumas objeções. Como que eu vou me assemelhar a Deus se eu não estou vendo a Deus? Como que eu vou ter uma vida parecida com Deus se Deus não aparece para mim? Como é que eu vou imitar alguém que eu não estou vendo? É igual falar: faça os mesmos gestos que o invisível está fazendo para vocês. Ninguém vai poder imitar isso porque você não está vendo. E aqui nós deveríamos também contemplar esse grande mistério do amor de Deus por nós, porque Deus, que é invisível, quis tomar uma forma visível, que foi na encarnação do Verbo. Então é interessante porque quando a gente vê no capítulo 14 de São João, quando Nosso Senhor está com seus apóstolos, o apóstolo São Filipe, se eu não me engano, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Basta mesmo, que pedido. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E qual foi a resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo? Há tanto tempo eu estou convosco e até agora vós não me reconheceis, porque quem me vê, vê também ao meu Pai que está nos céus. O que quer dizer essas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo? O que elas significam e o que elas devem significar para nós? Toda a santidade nessa terra consiste em vivermos como filhos de Deus. Mas, se eu quero parecer-me com o próprio Deus, é preciso que eu olhe para Nosso Senhor Jesus Cristo e me assemelhe a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, quanto mais eu me assemelho a Nosso Senhor Jesus Cristo, mais verdadeiramente eu estarei vivendo como um filho de Deus. E toda a santidade, em outras palavras, consiste em nos unirmos e nos entregarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é à toa, por exemplo, que São João Batista, lá no Evangelho de São João capítulo 3, diz: convém que ele cresça e eu diminua. Ou então aquelas palavras de São Paulo Apóstolo em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então toda a vida cristã, em resumo, ela consiste em vivermos como filhos de Deus, né? Mas isso é nos assemelhando a Nosso Senhor Jesus Cristo. O que deve ser um cristão? Deve ser literalmente aquela fórmula que eu acredito que todos já escutaram: deve ser um outro Cristo para o próximo. E é interessante porque na própria criação nós vemos um desejo de Deus em fazer os filhos semelhantes aos pais. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente vê uma criança ao lado dos pais, a gente já sabe na hora que ela é filha dessas pessoas, porque o seu rosto se assemelha ao dos seus pais. Só que, porém, eu nunca vi ninguém olhar para outra pessoa e falar: nossa, você é muito parecido com Deus, né? Ninguém fala que você tem um rosto igual a Deus. Não é assim, pessoal. Mas como que as pessoas vão então perceber que nós somos filhos de Deus? Pelas nossas ações, ou, para ser mais específico, pela nossa imitação de Cristo.
Então, o verdadeiro cristão é aquele cristão que busca realmente fazer de Jesus Cristo o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Aquele para quem nosso Senhor Jesus Cristo é tudo em tudo. E colocando essas bases, então, que toda a nossa perfeição e toda a nossa missão nessa vida, por assim dizer, consiste em nos unirmos e nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós podemos falar bem da importância da devoção a Nossa Senhora. Então, primeiramente, antes de aprofundarmos esse tema da consagração a Nossa Senhora, o que nós devemos saber? Por um lado, a realidade em que São Luís pregava na sua época. Então, São Luís Maria Guion de Montfort, analisando os problemas que existiam na sua época na vida dos cristãos, ele percebeu que a causa do desregramento da vida dos cristãos se encontrava principalmente no esquecimento das promessas e votos que eles haviam feito no batismo. Então, infelizmente, em resumo, qual é o problema dos cristãos? Muitos foram batizados, mas não vivem como verdadeiros filhos de Deus. Só que quando a gente vai tentar analisar a causa dessa falta de união com Deus, essa falta de vivência como cristãos, de fato, um dos grandes problemas que São Luís aponta é a falta de devoção a Nossa Senhora, e é o que eu vou tentar explicar para vocês por que isso está intimamente ligado. Ser semelhante a Nosso Senhor Jesus Cristo em ser unido a Nossa Senhora. Então, primeiramente, vamos apenas fazer uma comparação com os dias de hoje. Quantos e quantos católicos batizados nós conhecemos, mas quão poucos vivem realmente como católicos? Ou, em outras palavras, quão poucos buscam realmente se unir e se assemelhar ao Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que tanta falta de amor a Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que tanto relaxamento nos costumes? Por que tanta falta de seriedade em viver, por exemplo, a castidade, em buscar ser um bom católico, em buscar conhecer a doutrina católica? E São Luís nos dá a resposta, e é muito interessante observar o modo, a força que ele dá para a devoção a Nossa Senhora. Ele diz o seguinte nesse livro que eu apontei, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora, e preste atenção agora, e pelo fato de que Nossa Senhora é insuficientemente conhecida até agora, essa é uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais do que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo pela primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também pela segunda vez. O que é interessante, nós observamos que nosso Senhor Jesus Cristo ainda não reina perfeitamente em todas as almas do mundo. Mas por que nosso Senhor ainda não é perfeitamente rei em todos os lugares? São Luís mostra que uma dessas causas, não porque ele tirou uma ideia da cabeça dele, mas como várias vezes ele mostra no Tratado da Verdadeira Devoção, mas porque isso está fundado na própria revelação divina. A causa de que Nosso Senhor ainda não é conhecido e amado como deve ser é a falta de conhecimento e de amor a Nossa Senhora. Então, só para aplicar em várias realidades, por exemplo, se em certas famílias Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não é amado, qual o problema disso? Porque Nossa Senhora ainda não é conhecida e amada suficientemente naquela família. Se na nossa sociedade as pessoas ainda não amam e não conhecem Nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a causa disso? Uma dessas causas é a falta de conhecimento e de amor de Nossa Senhora nesses lugares. Então, um dos grandes meios para recristianizar o mundo, e não necessariamente um dos meios, mas um meio necessário, é tornar Nossa Senhora conhecida e amada. Então, aquela grande frase de São Pio X, restaurar todas as coisas em Cristo, que na verdade é uma frase de São Paulo Apóstolo, mas que São Pio X tomou como lema de pontificado, restaurar todas as coisas em Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa restauração só vai ser possível na medida em que a gente vai tentando colocar Nossa Senhora em todos os ambientes da sociedade. Então é muito interessante observar o papel que Deus deu para Nossa Senhora para a cristianização do mundo.
se nós vemos um mundo que está ficando cada vez mais ateu, cada vez mais hostil a nosso Senhor Jesus Cristo, uma das causas dessa hostilidade é a falta de conhecimento e de amor a Nossa Senhora. Só que aqui, esse reino de Nossa Senhora é preciso não confundir com... Porque às vezes a gente fala, se eu perguntar, Nossa Senhora realmente é rainha na sua casa, ela realmente reina na sua vida? Muitas vezes o pessoal fala assim, Nossa Senhora é minha rainha, minha mãe, só que aqui é preciso distinguir um reino teórico de um reino prático. Porque é igual São João Evangelista diz em 1 João 3, ele diz, filhinhos, amemos não com a língua nem por palavras, mas em atos e em verdade. Então, infelizmente, a gente vê que em vários lugares, Nossa Senhora é rainha unicamente com a língua e com palavras, mas em atos e em verdade, ainda é muito pequeno esse reino de Nossa Senhora. É preciso que a gente faça nossos grandes esforços para tornar Nossa Senhora cada vez mais presente de uma forma real, e não somente de uma forma, por assim dizer, sentimental, como a gente encontra com tanta frequência. Uma outra coisa interessante de se notar é o papel que Deus deu para Nossa Senhora para destruir todos os inimigos de Deus. Então, quando a gente vê aquela profecia, que a igreja chama de o proto-evangelho, que foi a primeira boa nova anunciada por Deus nas Escrituras, que está em Gênesis 3, versículo 15, em que ele diz ao demônio, colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe amarás ciladas ao calcanhar. Então Nossa Senhora é de fato a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente onde quer que ela tenha colocado o seu veneno, seja nas famílias, seja nas escolas, seja na sociedade, enfim, onde quer que a serpente tenha colocado o seu reino, onde quer que o demônio tenha tentado destruir o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, o meio para restaurar todas as coisas em Nosso Senhor Jesus Cristo é Nossa Senhora. Então é muito importante que a tradição católica não se esqueça disso, porque se nós queremos realmente aproximar as pessoas novamente do Nosso Senhor Jesus Cristo e mesmo torná-las mais dóceis à missa tridentina, e não somente a missa em si, mas as graças que essa missa nos traz, é muito importante nos esforçarmos sinceramente para estabelecer nessas almas a devoção a Nossa Senhora. Mas por que é tão grande o papel de Nossa Senhora e por que ela tem tanta importância para que Nosso Senhor Jesus Cristo reine nas almas? O raciocínio de São Luís Maria Guion de Montfort durante o Tratado da Verdadeira Devoção é o seguinte: se a gente observa o meio que Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para vir a esse mundo, a gente vai ver que a própria Santíssima Trindade quis se servir de Nossa Senhora para todas as coisas. Como assim? Deus Pai deu o seu Filho Jesus Cristo ao mundo por meio de Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo quis encarnar-se no mundo em Nossa Senhora. Ele quis se tornar homem em Nossa Senhora. E o Espírito Santo quis formar Jesus Cristo no mundo em Nossa Senhora. O que São Luís tenta mostrar no tratado é que, da mesma forma como a Santíssima Trindade se serviu de Nossa Senhora para formar Nosso Senhor Jesus Cristo e para dá-lo ao mundo de uma forma geral, da mesma forma a Santíssima Trindade quer servir-se de Nossa Senhora para formar Jesus Cristo em cada uma de nossas almas em particular. Então, por um lado, da mesma forma como Deus deu o seu maior tesouro e aquilo que Ele tem de mais precioso, que é Jesus Cristo, ao mundo por meio de Nossa Senhora, todas as outras graças que Ele quer nos dar também são por meio de Nossa Senhora. Tem como Deus ter dado alguma coisa de maior do que Nosso Senhor Jesus Cristo para nós? Não, é um raciocínio simples, eu espero que todos estejam de acordo, e seja contra. Então é interessante que Santo Afonso de Ligório comenta: se o mais Deus nos deu por Maria, o menos, ou seja, tudo que não é Jesus Cristo também Deus vai nos dar por Maria. Se a maior de todas as graças, que é Jesus Cristo, Deus Pai, quis nos dar por meio de Nossa Senhora, todas as outras graças Deus também vai querer nos dar por meio de Nossa Senhora. Aí, inclusa a graça do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida. Por outro lado, Nosso Senhor Jesus Cristo quis encarnar-se no mundo por meio de Nossa Senhora. E São Luís diz que, da mesma forma, Nosso Senhor Jesus Cristo quer encarnar-se, por assim dizer, cada dia nos seus membros por meio de Nossa Senhora. E da mesma forma o Espírito Santo quis operar
essa obra da encarnação em Nossa Senhora. Então, da mesma forma, é por meio de Nossa Senhora que o Espírito Santo quer formar Jesus Cristo em nós. Como assim? O que isso tem a ver? Isso quer dizer que quanto mais dóceis nós somos para deixar Nossa Senhora crescer em nós, tanto mais poderosa será a ação da Santíssima Trindade em nós para formar Jesus Cristo em nós. É como se fosse assim, só para dar um exemplo bem vulgar. Se eu deixo Nossa Senhora reinar somente em 20% da minha vida, nosso Senhor Jesus Cristo também vai reinar só 20% da minha vida. Se eu deixo Nossa Senhora reinar 50% da minha vida, nosso Senhor Jesus Cristo também vai reinar só 50% e assim por diante. Porque na medida em que eu deixo Nossa Senhora crescer em mim, é como se fosse a mesma medida que eu estivesse falando: Senhor, eu quero que Jesus Cristo viva em mim, mas a medida desse meu querer é a medida em que eu deixo Nossa Senhora viver em mim, em certo sentido. Então, quanto mais Nossa Senhora cresce em nós, tanto mais vai crescer em nós a ação da Santíssima Trindade para que nós nos tornemos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observem bem, o primeiro princípio que eu tentei mostrar para vocês é que toda a santidade consiste em vivermos como filhos de Deus, ou em outras palavras, em nos unirmos e nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem nos faz assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo e nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo é Nossa Senhora. Então, que Nossa Senhora, o papel de Nossa Senhora nessa terra e no mundo e no céu em geral, é fazer com que Jesus Cristo viva em nossas almas, de fato, fazer com que Ele cresça e a gente diminua. É interessante porque como é que nós saudamos todos os dias Nossa Senhora na Ave Maria? Nós dizemos: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então é um exemplo que o próprio Espírito Santo nos dá para que a gente possa comparar Nossa Senhora com uma árvore. Eu acho que ninguém nunca viu uma maçã aparecer do nada. Você joga a semente lá para crescer a árvore, de repente pula uma maçã da terra. Alguém já viu isso acontecer? Me fala, porque vai ser muito interessante saber como isso acontece. Mas como que Deus faz as coisas? Primeiro, essa semente vai crescer a árvore, e a árvore vai dar o seu fruto. Então, o fruto, ele vem depois da árvore. E o próprio Espírito Santo quis comparar nosso Senhor Jesus Cristo como um fruto de Nossa Senhora. Então, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo em nós é como que um fruto de uma árvore. Ele vem depois dessa árvore. Primeiro, a árvore deve crescer em nós para que esse fruto possa aparecer em nós. Ou seja, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. A igreja, durante a história, resumiu toda essa ligação da devoção a Nossa Senhora como uma devoção necessária para o reinado de Jesus Cristo em nós, com uma fórmula que eu acho que todos conhecem, que é aquela: ao Pai por Jesus e a Jesus por Maria. Ad Patrem per Iesum, ad Iesum per Maria. Então, o que é Nossa Senhora para nós? Nossa Senhora é esse caminho seguro que nos leva até nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo ir a Jesus por Maria. Mas por que ir a Jesus por Maria? Eu acho que um exemplo muito claro a gente encontra nas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê lá em João, capítulo 13, versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo diz: disse-vos essas coisas, dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo para que a gente o imite. Então, como que nosso Senhor Jesus Cristo veio a nós nessa terra? Ele veio a nós por meio de Nossa Senhora. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo escolheu vir a nós por meio de Maria, Ele quer que nós o imitemos. Ou seja, eu também devo ir a Ele por meio de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. E não tem como escolher um caminho mais seguro para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Por quê? Porque é o caminho que o próprio Cristo escolheu para vir até nós. Se alguém disser: eu descobri um caminho muito mais perfeito para ir diretamente a Jesus, mas que não é Nossa Senhora. Mentira! Porque se a pessoa estiver falando isso e ela estiver convicta disso, é como se ela estivesse falando: eu sou mais inteligente que o próprio Jesus Cristo, que o próprio Deus.
Eu sei um caminho melhor para ir a Ele do que o caminho que Ele escolheu para vir até mim. Além de ser um orgulho absurdo, é loucura. Em resumo. Porque como que alguém vai escolher um caminho melhor para ir até Deus do que o caminho que o próprio Deus escolheu para vir até nós? Então, por meio de Nossa Senhora, nós vamos com segurança e com perseverança a nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos exemplos, uma das figuras que a Igreja usou para nos mostrar a importância da devoção a Nossa Senhora, é como que a devoção a Nossa Senhora é um meio seguro, tanto para que a gente possa se proteger daquilo que nos afasta de Deus, como para que a gente possa avançar em direção à união com Deus, com segurança. Um exemplo que a Igreja sempre usou, mesmo os padres da Igreja, foi aquele da Arca de Noé. Então eu espero que todos se lembrem da historinha da Arca de Noé, que é uma história real, né? Diga-se de passagem. O que aconteceu com a Arca de Noé? Deus iria castigar o mundo com um dilúvio e Ele mandou Noé construir uma arca. Só que todas aquelas as pessoas e os animais que entraram na arca e ficaram dentro dela durante o dilúvio, essas pessoas foram salvas. Então todos os que estavam fora da arca se afogaram com o grande dilúvio, e as pessoas e os animais que estavam dentro da arca, elas ficaram num abrigo seguro, elas ficaram num lugar salvo. É interessante porque a Arca de Noé se apresentou como um refúgio seguro diante de um perigo que era o dilúvio. E quando a gente vê, eu espero que vocês tenham gravado dessas muitas coisas que foi dito hoje nessas 6 conferências, né? Mas uma delas foi aquela frase de Nossa Senhora de Fátima, em que ela diz para a Lúcia, se eu não me engano: o meu imaculado coração será o seu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nossa Senhora compara o seu imaculado coração como um refúgio. Então, da mesma forma, por assim dizer, que a Arca de Noé foi um refúgio para que as pessoas se protegessem do dilúvio, da mesma forma o coração de Nossa Senhora é um refúgio para que a gente possa se proteger dos perigos e tempestades de pecado que existem no mundo. Acredito que o Padre Ivan tenha falado isso, que eu não pude infelizmente escutar a palestra dele, mas ao menos ele chegou a me falar isso várias vezes nas conversas, que hoje em dia não existe somente pecadores no mundo ou pessoas que nos levam ao pecado, mas existem verdadeiras estruturas de pecado no mundo, né? Verdadeiras estruturas que tentam de todas as formas levar as pessoas a caírem no inferno, né? Seja na escola tentando tirar tudo aquilo que é bom e só colocar o que não presta na cabeça das crianças, seja na política atual com as leis que tentam passar aborto, etc., e assim por diante, seja com problemas que a gente encontra dentro da própria igreja, como a teologia da libertação, modernismo e assim por diante. Então, como que nós podemos nos proteger dessas estruturas de pecado, como por assim dizer, desse dilúvio que faz com que tantas pessoas se afoguem no erro, na mentira e no pecado? O meio de nos protegermos disso da mesma forma como aquelas pessoas e os animais se refugiaram na Arca de Noé, nós também devemos nos refugiar no coração de Nossa Senhora. É interessante porque nesse exemplo da Arca de Noé, os homens, né, que era Noé e a sua família, representam as pessoas que vivem uma vida boa, uma vida justa, ou seja, uma vida de homens, uma vida racional. E os animais representam aquelas pessoas que ainda são pecadoras, as pessoas que ainda vivem literalmente como animais nessa terra. Vivem não segundo a razão, mas segundo as suas paixões desordenadas. Então, quem que deve se refugiar a Nossa Senhora? Só aqueles que são santos? Só aquela raça dos puros? Não, de forma alguma. Tanto os santos e bons devem recorrer a Nossa Senhora para permanecerem bons e santos, quanto os pecadores devem recorrer a Nossa Senhora para se converterem. E por outro lado, não somente é um refúgio, como Nossa Senhora de Fátima disse, o coração imaculado de Maria, mas também o caminho que nos conduzirá até Deus. Então vocês percebam que a devoção a Nossa Senhora nos leva a essa união com Deus, ou seja, a essa união e semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. E é por isso que Santo Ildefonso ele tem uma frase bem interessante quanto a esse ponto, quanto a esse papel de Nossa Senhora para nos tornar
verdadeiros filhos e devotos de Nossa Senhora, que ele diz o seguinte: podemos dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Então, por que nós devemos buscar amar Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora é um meio necessário para que nós possamos amar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, colocando esses princípios e essas bases, né, da importância da devoção a Nossa Senhora e a finalidade, ou seja, nos unirmos e assemelharmos a Nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos como verdadeiros filhos de Deus, então nós temos, por assim dizer, aquilo que é necessário para entendermos o que é a consagração a Nossa Senhora. Então, não tem como falar de consagração sem falar de devoção a Nossa Senhora, até mesmo porque o próprio São Luís, ao falar de consagração, primeiro ele tenta explicar no que consiste uma verdadeira e uma falsa devoção a Nossa Senhora, e eu espero que com essa explicação a gente tire da nossa cabeça muitas más concepções que a gente acaba criando da devoção a Nossa Senhora. Então, primeiramente, Santo Tomás de Aquino, quem quiser depois a referência, está na Suma Teológica, na segunda parte da segunda parte, na questão 82, Santo Tomás de Aquino explica que a devoção é uma vontade pronta para entregar-se com fervor às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Então, o que significa isso? A devoção a Nossa Senhora é um meio para que a gente possa ir até Deus. Só que o que caracteriza uma verdadeira devoção? É uma vontade pronta e firme de entregar-se a tudo aquilo que se refere ao serviço de Deus. Então, quem é verdadeiro devoto? É aquela pessoa que tem uma prontidão da vontade em servir a Deus e em fazer as coisas que se referem a Deus. Então, por isso que aqui é importante distinguir que não é a mesma coisa a devoção, que significa esse fervor e essa prontidão da vontade, não é a mesma coisa que o sentimento desse fervor. Porque às vezes eu já escutei e muitas pessoas falarem mesmo: eu não sei se eu sou devoto de Nossa Senhora porque eu não sinto a devoção a Nossa Senhora no meu coração, eu não choro quando eu rezo o texto, quando eu escuto falar de Nossa Senhora. Não é isso a devoção. Até mesmo que tinham santos que ficaram anos e anos sem sentir nada, e mesmo assim eram devotos de Nossa Senhora e amavam a Deus. Então, o que caracteriza a devoção é uma vontade pronta para fazer o que agrada a pessoa de quem eu digo ser devoto. Então, se eu digo ser devoto de Nossa Senhora, o que caracteriza uma verdadeira devoção a Nossa Senhora é essa minha vontade firme de agradar a Nossa Senhora. Então, se a gente reluta um pouco em querer servir a Nossa Senhora, e se a gente, quando faz as coisas por ela, a gente faz as coisas de qualquer jeito, é um sinal de que eu ainda não adquiri essa devoção que eu deveria ter. Então, a devoção, na verdade, é uma prática constante que a gente deve adquirir aos poucos até se tornar uma virtude, né? Que é essa vontade pronta de se entregar e de servir a Deus. Então, o que acontece? Se, por um lado, essas folhas vão cair tudo. Se, por um lado, essa devoção é uma vontade de agradar a pessoa, essa devoção vai me levar a querer me submeter a essa pessoa, ou seja, obedecer a essa pessoa. Então, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, primeiramente, ele obedece Nossa Senhora. Né? Assim como a gente vê nas bodas de Caná, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, o que Nossa Senhora diz? Fazei tudo aquilo que meu filho vos disser. Então, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, primeiramente, ele obedece Nossa Senhora, porque ele é submisso a Nossa Senhora. E segunda coisa, o que caracteriza uma verdadeira devoção a Nossa Senhora? Isso é muito importante, o próprio Papa São Pio X diz isso em uma das suas encíclicas, se chama Ad Diem Illum. Ele diz que o verdadeiro devoto de Nossa Senhora busca, sobretudo, imitar Nossa Senhora. Então, se vocês quiserem gravar uma frase, a imitação é a medida do amor. Se eu te pergunto, quanto que você ama Nossa Senhora? Eu amo, sei lá, eu amo a Nossa Senhora desse tamanho aqui. Não é assim que se responde. Né? O que vai me mostrar a medida do seu amor por Nossa Senhora é a medida em que você busca imitar Nossa Senhora.
Porque se você realmente ama a Nossa Senhora, esse amor vai levar você a querer se assemelhar à pessoa que você ama. Então, se você imita pouco Nossa Senhora, isso quer dizer que você ama pouco Nossa Senhora. Se você imita muito Nossa Senhora, isso quer dizer que você ama muito Nossa Senhora. Então, a medida do nosso amor por Nossa Senhora é a medida da nossa imitação de Nossa Senhora por amor a ela. Por isso que São Leonardo de Porto Maurício dizia, porque tem pessoas que se dizem devotas de Nossa Senhora, mas não querem largar o pecado de forma alguma. Então, São Leonardo de Porto Maurício dizia: quem é o verdadeiro devoto de Nossa Senhora? E ele mesmo respondia: aquele que é um inimigo declarado do pecado. Então, Nossa Senhora, que é imaculada, que é a Virgem sem mancha, sem pecado, nós devemos imitar Nossa Senhora e tirar cada vez mais do pecado das nossas vidas. E não somente esse aspecto negativo, eu não vou pecar, eu vou tirar o pecado da minha vida, mas por outro lado também buscar imitar a generosidade de Nossa Senhora, que foi fiel até o pé da cruz. Então, para simplificar no que deve consistir a nossa devoção a Nossa Senhora, a gente poderia resumir em 3 pequenos princípios. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora busca conhecer, amar e servir Nossa Senhora. Primeiramente, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não tem como você amar uma coisa que você não conhece. Aí se eu falar que aqui alguém ama, sei lá, vou falar uma coisa em francês. Un chien. Você ama isso? Não dá para saber o que você não conhece. Então, da mesma forma que não tem como a gente amar aquilo que a gente conhece, não tem como a gente amar Nossa Senhora se a gente não conhece Nossa Senhora. Então, o primeiro esforço, o primeiro trabalho de um devoto de Nossa Senhora deve ser o de conhecer Nossa Senhora pelo estudo, como muito foi falado aqui. Até mesmo porque se a gente não busca estudar sobre Nossa Senhora, a nossa devoção fica muito sentimental. Bom, é verdade que tem pessoas que têm uma grande dificuldade para o estudo, mas se ela não tem capacidade de estudar por si mesma, ao menos essa pessoa tem que buscar formação com alguém um pouco mais esclarecido, ou quer dizer, bem mais esclarecido. Então, o segundo aspecto, amar Nossa Senhora. Então, buscar se unir a Nossa Senhora, sobretudo pela imitação. Então, é algo importantíssimo para quem quer ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. E, por último, servir Nossa Senhora. É importante que a gente não despreze 3 aspectos no homem. Por um lado, a sua inteligência, e sua vontade, sem dúvida a sua parte, por assim dizer, espiritual. Então nós devemos formar, por assim dizer, o nosso espírito com Nossa Senhora, ou seja, conhecer Nossa Senhora. Por outro lado também, a gente não pode desprezar essa parte sensível do homem que se encontra nas paixões, que tem a sua, como é que se pode dizer, o seu centro, a sua sede no coração. Então é preciso que o homem busque exercitar a sua piedade para com Nossa Senhora. Então, quer seja, por exemplo, fazendo coisas que vão alimentar a piedade, ornar de flores imagens de Nossa Senhora, que às vezes a pessoa tem em casa, buscar colocar uma vela ao lado da imagem de Nossa Senhora quando você for rezar um texto, assim por diante. É preciso que a gente busque alimentar a nossa devoção a Nossa Senhora dessas coisas piedosas. Tinham santos que, era engraçado, São Bernardino de Sena. Era engraçado que ele, quando era bem pequenininho, às vezes ele fugia, ninguém sabia onde ele estava, e foram perguntar para ele: onde é que você foi? Ele falava: eu fui visitar minha namorada. Aí o pessoal ficava falando: mas como assim foi visitar sua namorada? Porque ele era uma pessoa muito pura, mas muito pura mesmo. Ninguém acreditava que ele estava pensando em alguma mocinha, ainda mais que ele era muito pequeno. Até que um dia as primas dele, eu acho que foram as primas, foram seguir ele, e ele estava lá aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, rezando diante dela e ornamentando o altar de Nossa Senhora. Então é preciso que a gente busque imitar os santos nessa piedade filial para com Nossa Senhora, que a gente deve buscar alimentar. E por outro lado também, a gente não deve desprezar esse nosso aspecto material do homem, esse aspecto físico, porque às vezes a gente quer viver só como se fosse anjo. Eu vou amar Nossa Senhora, mas não vou mostrar nenhum sinal exterior da minha devoção a Nossa Senhora. Não é assim que a gente funciona. O homem funciona de tal forma que o corpo influencia a alma e a alma influencia o corpo do homem. O homem não é só alma, o homem não é só corpo. O homem é corpo e alma.
Então é preciso que a gente possa entregar nossa alma à Nossa Senhora e ao mesmo tempo também nosso corpo, porque um e outro vão influenciar as nossas vidas e o nosso amor à Nossa Senhora. Então é preciso que a gente possa, por exemplo, quando for rezar o texto, às vezes rezar com um pouco mais de devoção, fazer o sacrifício. Eu gosto de rezar o texto deitado, quase dormindo. Então começa a rezar, sei lá, de joelhos, por exemplo, nem que seja alguns das dezenas do texto, se a pessoa não tem capacidade de rezar o texto inteiro, de joelhos. Ou então, se você já tem uma grande facilidade de rezar um texto por dia, tentar aumentar, claro, com a santa prudência, de uma forma que não vai impedir o cumprimento de seus deveres de Estado, aumentar a quantidade de textos por dia, para rezar, por exemplo, um rosário, 3 textos por dia. Ou então fazer alguma coisa a mais por Nossa Senhora, uma novena, alguma coisa assim, e tentar também fazer as pessoas conhecerem Nossa Senhora e, por consequência, também amarem Nossa Senhora. Então é preciso que a gente busque sempre estar alimentando a nossa devoção à Nossa Senhora. Então, colocados esses princípios, no que consiste uma devoção à Nossa Senhora? É uma vontade pronta para entregar-se com fervor e para fazer o que agrada a ela, em resumo. Então, a pessoa que está sempre pronta em querer agradar a Nossa Senhora, essa sim é uma pessoa verdadeiramente devota de Nossa Senhora. Então, finalmente, no que consiste a consagração à Nossa Senhora? No que consiste essa consagração que São Luís tanto deu importância e que tantos frutos ele mesmo afirma ter tido nas suas missões, para fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo reinasse nas almas. Então, primeiramente, o que São Luís mostra aqui é que a consagração à Nossa Senhora é uma renovação dos votos e promessas que nós fazemos no batismo, mas com a diferença de que nós o fazemos pelas mãos de Nossa Senhora. Mas antes de entrar nesse aspecto, o que significa essa palavra consagração, de uma forma geral? Se a gente for entender o sentido da palavra, consagração significa separar algo para destinar ele a um certo uso sagrado. Então, por exemplo, o cálice da missa. O cálice que os padres usam para rezar a missa, ele é consagrado. Então, de todos os recipientes para líquidos que existem no mundo, o cálice da missa foi separado para ser usado unicamente para o culto sagrado, para um uso sagrado. Então, por exemplo, se você bebe Coca-Cola no cálice da missa, você vai estar profanando algo que é sagrado, porque ele foi destinado para o uso sagrado. Então, a consagração à Nossa Senhora exprime mais ou menos essa ideia. Como assim? Porque, na verdade, no batismo, nós nos entregamos inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pertençamos a Ele de uma forma total e na qualidade de escravos. Tanto que você já parou para pensar por que eu chamo Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque de fato Ele é meu Senhor, e Senhor, Ele é Senhor de alguém que é submetido a Ele, ou seja, escravos. Até mesmo porque na época em que os apóstolos falavam e pregavam esse reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você falava servo, quando você vê nas cartas de São Paulo, eu, Paulo, servo de Cristo. Servo naquela época não tinha o mesmo sentido de servo que foi se criando durante a história, às vezes de uma pessoa assalariada, etc. Servo naquela época era só um escravo. Então, quando os apóstolos falam, eu, Paulo, servo de Cristo, na verdade, o que ele está querendo dizer? Eu, Paulo, escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele se exprime com essa palavra de escravidão? Para justamente colocar em evidência essa nossa separação total para nos dedicarmos em agradar a Deus, em buscar nessa vida, em tudo, a maior glória de Deus. Então o que acontece? Nessa consagração à Nossa Senhora, a gente não inventa uma espécie de entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente renova essa mesma consagração que nós fizemos de nós mesmos, ou seja, essa mesma entrega total, sem reservas, que nós fizemos de nós mesmos a Nosso Senhor Jesus Cristo no batismo, só que dessa vez pelas mãos de Maria, para que nós possamos ser mais fiéis às nossas próprias obrigações do batismo, que é de vivermos como verdadeiros filhos de Deus. Porém, o que nós entregamos nessa consagração?
Então, por um lado, a devoção, ela é uma vontade pronta de entregar-se a tudo aquilo que se refere a Deus. Mas a consagração não é somente uma entrega, mas ela é uma entrega total, enquanto que a devoção não necessariamente exprime uma entrega total. Então, por exemplo, quando a gente vai rezar um texto, a gente está entregando uma parte do nosso dia para Nossa Senhora. Eu estou entregando, 30 minutos do meu dia para Nossa Senhora, para honrar ela e por meio dela honrar o próprio Deus. Só que a consagração não é somente uma entrega parcial, como acontece, por exemplo, com a devoção. Mas a consagração é uma entrega total, sem limites, e para não inventar coisa aqui, eu vou usar as próprias palavras de São Luís de Montfort. O que São Luís fala da consagração? Essa consagração faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Essa devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Então perceba, eu me entrego inteiramente a Nossa Senhora, para que por meio dela eu possa pertencer inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele afirma? É preciso entregar a Nossa Senhora nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros, nossa alma, com todas as suas potências, nossos bens exteriores, que são a nossa fortuna, nossos presentes, o nosso presente e nosso futuro, tudo aquilo que vai acontecer comigo de uma forma exterior nessa vida. E nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras. Então, essa consagração à Nossa Senhora faz com que a gente entregue, literalmente, cada segundo da nossa vida para Nossa Senhora. Mas por quê? Porque por meio de Nossa Senhora eu quero que cada segundo da minha vida pertença mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes de explicar essa entrega total que nós fazemos a Nossa Senhora, é preciso que a gente possa diferenciar rapidinho ainda a consagração que nós fazemos a Nossa Senhora aqui da consagração que nós fazemos a Nosso Senhor Jesus Cristo no batismo. O que São Luís fala no tratado? Ele diz que, assim como no batismo, essa consagração nos faz renunciar ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-nos inteiramente a Jesus Cristo, só que pelas mãos de Maria. Ainda que no batismo, normalmente, se alguém já acompanhou o rito tradicional de batismo, ainda que no batismo a gente faça, depois do batismo, uma entrega, uma consagração à Nossa Senhora, então tem mesmo os padrinhos de consagração com um rito prescrito pela Igreja. Aqui, nessa consagração à Nossa Senhora, a gente se entrega a Jesus Cristo, assim como a gente faz no batismo, só que pelas mãos de Nossa Senhora. E é essa a diferença dessa renovação do batismo que nós fazemos pela consagração à Nossa Senhora, daquela consagração que nós fazemos no nosso batismo. E São Luís disse, no batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma forma expressa, nem fazemos doação a Ele do valor de nossas boas ações. Por essa devoção, porém, damos a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria e consagramos o valor de todas as nossas ações. Então vocês percebam que São Luís não para de repetir essa ideia de que por Maria eu devo ir a Jesus por Maria. Só que aqui, o que deve nos levar a querermos nos entregar a Nossa Senhora dessa forma? O que deve me levar a querer me consagrar a Nossa Senhora na qualidade de escravo, ou seja, com uma dependência total a Nossa Senhora? São Luís ele mostra que, primeiramente, isso nos faz imitar o exemplo dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente observa o momento em que Nosso Senhor quis se tornar filho de Nossa Senhora, não tem como a gente parar para imaginar uma dependência maior de alguém para com outra pessoa do que um filho para com a sua mãe. Porque o bebê, quando ele está na sua mãe, que está grávida, ele depende dela para se alimentar, ele depende da sua mãe para se mexer, porque ele não sai se mexendo sozinho, a mãe está andando para um lado, o bebê sai por outro em algum lugar do mundo. Não é assim que funciona. Ele depende da sua mãe para respirar, ele depende da sua mãe para tudo. Então, da mesma forma, o que fundamenta essa consagração à Nossa Senhora é essa vontade de imitar nosso Senhor Jesus Cristo
totalmente dependente de Nossa Senhora, sem reservas. E o que é bastante interessante de se observar, essa dependência a Nossa Senhora fundamentada nessa filiação de Nosso Senhor para com Nossa Senhora. Porque quando a gente vai observar, para quem já tem o tratado, observem bem a fórmula de consagração que São Luís fez no tratado. Tem um momento que ele fala assim para Nossa Senhora: eu escolho-vos hoje como minha mãe e senhora, diante de toda a corte celeste. Ou seja, por um lado, eu observo Nossa Senhora como rainha. Ou seja, que eu quero trabalhar por essa rainha e quero depender completamente dessa rainha e me submeter a ela, obedecer a essa rainha em tudo. Mas, por outro lado, São Luís também busca apresentar essa consagração da Senhora como uma verdadeira forma de vivermos como filhos de Nossa Senhora. Tanto que São Paulo Apóstolo, lá em Gálatas 4:1, ele diz o seguinte: a criança em nada se diferencia do escravo. Então, essa questão de se entregar a Nossa Senhora como escravo não é uma contradição em dizer que eu sou filho de Nossa Senhora e escravo de Nossa Senhora. Na verdade, é a mesma coisa, que na prática consiste numa dependência total a Nossa Senhora. Uma outra coisa que deve nos levar a querermos nos consagrar a Nossa Senhora é uma vontade de pertencer inteiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo sem reservas. Então, é interessante porque São Bernardo de Claraval ele diz o seguinte: quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende o cuidado de oferecer essa coisa pelas mãos muito agradáveis e muito dignas de Maria, se não quiserdes ser repelidos. O que nos leva aqui a querer nos entregarmos totalmente a Nossa Senhora por essa consagração é essa vontade de pertencermos a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas da forma mais perfeita possível. E isso se fundamenta sem dúvida no amor que nós temos por alguém. Então, por exemplo, eu acredito que se vocês amam alguém, vocês vão tentar fazer as coisas para essa pessoa da melhor forma possível. Então, por exemplo, se um rapaz quer conquistar uma moça para se casar com ela, ele não vai comprar uma rosa murcha para ela, eu imagino. Pode acontecer que tenha alguém diferenciado aí, com um dom particular, não sei, que faz umas coisas dessas, mas eu não acredito que seja tão genial assim, para assim dizer. Mas se você realmente ama alguém, você vai tentar fazer algo para essa pessoa da melhor forma possível. Então, o que essa consagração tenta fazer é com que nós nos entreguemos a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não de qualquer jeito, não jogado, por assim dizer, não de uma forma desleixada, mas com que a gente se entregue a Nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais perfeita possível, que é a própria forma com que Ele quis se entregar a nós, que foi por meio de Nossa Senhora. E o que deve fundamentar também essa nossa consagração, não somente o desejo de entregar-se da forma mais perfeita possível, mas essa vontade de pertencer inteiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente observa tudo aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, a gente vê que com o desinteresse total da sua vontade, Ele quis se entregar inteiramente a nós, sem reserva. E é por isso que São Bernardo de Claraval diz o seguinte: Jesus Cristo ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Então, da mesma forma como Jesus quis entregar-se a mim sem reservas, eu também quero entregar-me a Ele sem reservas, só que da forma mais perfeita possível, que é pelas mãos de Nossa Senhora. Então, justamente, essa consagração faz com que cada segundo da nossa vida pertença a Jesus, só que pelas mãos de Maria. Mas por que oferecer-se a Jesus pelas mãos de Maria? Por que que eu simplesmente não me entrego diretamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, sem ser pelas mãos de Maria? Por que que eu não ofereço cada segundo da minha vida, a não ser pelas mãos de Maria? Bom, o motivo que eu já dei é porque Jesus veio a nós por Maria, mas o outro motivo também é observarmos o quanto Nossa Senhora nos ama. O que tem a ver o amor de Nossa Senhora por nós em relação a essa consagração? Até mesmo porque essa consagração a Nossa Senhora deve ser uma homenagem de reconhecimento ao observarmos o amor de Nossa Senhora por nós. É interessante porque tenham sempre isso em mente. Nossa Senhora nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Ou seja, ela quer o nosso bem mais do que nós mesmos queremos para nós.
Só para dar um exemplo disso, tem uma história bem engraçada de um santo, quem conta isso é Santo Afonso de Ligório. Ele chama-se Santo Afonso Rodrigues. Um dia ele estava aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, rezando com muito fervor, e ele começou a falar assim para Nossa Senhora: ó Maria, minha mãe, Rainha do Céu, eu te amo tanto, tanto, mais tanto, que o meu amor por vós é maior do que o seu amor por mim. Mas isso ofendeu tanto Nossa Senhora, mais tanto Nossa Senhora, que ela decidiu aparecer para ele. E falou assim: o que você está dizendo, Afonso? Ó, quanto é maior o meu amor por ti do que o seu amor por mim. Sabe que do meu amor ao teu há mais distância do que do céu à terra. Né? Então vocês observam que Nossa Senhora realmente nos ama com um amor que nem se compara com aquele que a gente tem por ela, ou mesmo o amor que a gente tem por nós mesmos. Só que tem uma outra coisa bem interessante. Imaginem se a gente pudesse juntar no coração de uma só mãe o amor que todas as mães no mundo inteiro têm por seus filhos. Eu acredito que essa criança seria muito amada. Eu só acredito. Para pensar um pouco, eu fico imaginando, porque eu nessa vida de seminarista, os outros seminaristas também, o tanto que as nossas mães ficam doidas de preocupação com a gente é impressionante. Dá até dó, mas elas, assim, com razão, porque a gente está longe delas, às vezes, cuidando de muita coisa, às vezes até arranjando muito problema em muito lugar. E elas ficam realmente preocupadas. Então, às vezes eu paro para pensar, nossa, se Nossa Senhora se preocupa mais comigo do que minha mãe se preocupa comigo, realmente esse amor é muito grande. Mas a questão é que nem se compara, porque se a gente juntasse o amor e a preocupação que todas as mães têm, mesmo de forma sensível pelos seus filhos, comparado com o amor de Nossa Senhora por nós, quem diz isso é Santo Curadás, seria como que uma pedra de gelo do lado do sol. Né? Então nem se compara o quanto Nossa Senhora se preocupa com cada um de nós, em particular, com um só de seus filhos. Eu acho muito interessante, Santo Afonso também dá um outro exemplo bem interessante. Tinha um beato, chamava-se Alano da Rocha, que ele estava sendo assaltado de uma forte tentação. Só que durante essa tentação ele não recorreu a Nossa Senhora. Só que depois, graças a Deus, ele não caiu nessa tentação e Nossa Senhora decidiu aparecer para ele e deu um tapa na cara dele. E falou: por que você fez essa loucura? Por que você não recorreu a mim quando você estava em perigo? Se você tivesse recorrido a mim, você não teria passado tanto aperto nessa dificuldade. Né? Então, vocês vejam até que ponto chega a preocupação de Nossa Senhora com cada um de nós, que ela vem até a nos bater porque a gente não recorre a ela com pressa. Né? Então, não é à toa que Nossa Senhora realmente é nossa mãe. Né? Tanto que São João Bosco, uma vez falando com as crianças do oratório, ele começou a perguntar para elas: quem é Nossa Senhora? E as crianças começaram: a Rainha do Céu, é a advogada dos pecadores, a Nossa Senhora é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ele falou: isso tudo é verdade, mas não é essa resposta que eu queria escutar de vocês. E o que foi a resposta que ele disse? Nossa Senhora, acima de tudo, é nossa mãe. Né? E era isso que ele queria que as crianças gravassem. Né? E não tem mãe que possa amar tanto o seu filho como Nossa Senhora ama cada um de nós. Né? Então, mesmo o Padre Pio, uma vez, acho que numa festa da Assunção de Nossa Senhora, foram atrás dele e começaram a falar: Padre, fala alguma coisa aí para a gente falar para os fiéis sobre Nossa Senhora, fala alguma coisa que a gente não sabe do jeito que a gente pode falar de Nossa Senhora, só uma frase para que a gente possa deixar gravada na cabeça dos fiéis. E o Padre Pio começou a falar: Nossa Senhora é minha mãe, Nossa Senhora é minha mãe. E só com essa frase ele começou a chorar igual um bebê. Né? Então, é muito interessante de notar o quanto que os santos davam importância em observar essa questão de que Nossa Senhora realmente é nossa mãe. E não é à toa que a gente realmente chama Nossa Senhora de mãe. Então, esse amor de Nossa Senhora por nós deve fundamentar a nossa confiança em nos colocarmos nas mãos de Nossa Senhora. Então é muito interessante porque São Luís diz que tudo aquilo que nós entregamos para Nossa Senhora, por pequeno e sujo e pobre que seja, Nossa Senhora pega, ela tira tudo aquilo que não presta daquilo que a gente ofereceu para ela e oferece para Nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma perfeita, de tal forma que aquilo que era muito pequeno acaba se tornando grande diante de Nosso Senhor por causa da pessoa que ofereceu isso para ela. Uma vez eu vi uma coisa bem engraçada que me ajudou a entender um pouco melhor essa história que São Luís conta. Né?
uma vez eu tinha visto que logo depois que o Papa Francisco assumiu o pontificado, os jogadores da seleção da Argentina foram visitar o Papa Francisco. E o Messi, ele ofereceu uma flor para o Papa Francisco, mas muito feia. Era muito feia. Era realmente assim, muito feia mesmo. Só que, como era uma pessoa muito famosa, ou seja, o maior jogador de futebol do mundo, que ofereceu aquilo que era feio para o Papa Francisco, tinha uma grande importância. Querendo ou não, foi uma flor dada pelo próprio Messi. Então, vocês vejam que a dignidade da pessoa que oferece acaba mudando o valor do objeto oferecido. Se fosse, sei lá, um mendigo que oferecesse aquilo para Francisco, o pessoal vai falar, bom, eu ofereci uma flor murcha, feia, horrível, mas não, essa flor foi dada pelo Messi, nossa, é o Messi. Então, realmente, a dignidade da pessoa acaba mudando o tamanho e o valor daquilo que é oferecido. Então, o que os santos sempre tentaram colocar na cabeça dos fiéis é que uma só prece, um só suspiro de Nossa Senhora por um só pecador que seja, vale mais do que as orações de todos os santos e anjos juntos no céu. Uma só oração de Nossa Senhora vale mais do que a oração de todos os santos e anjos juntos no céu e de todos os justos. Se quer misturar todo mundo, não é uma oração de Nossa Senhora. E justamente, por que isso? Porque Nossa Senhora tem diante de Deus ela é muito estimada por Deus. Não é à toa que ela foi a única pessoa escolhida em toda a história da humanidade para chamar o próprio Deus de filho, né? Para ser mãe de Deus, né? Não é à toa. E é por isso que tudo aquilo que a gente oferece para Nossa Senhora, com essa consagração, por pequeno que seja, ela apresenta para Nosso Senhor Jesus Cristo com grande valor. Então, por exemplo, uma pessoa que não se consagrou dessa forma a Nossa Senhora, oferece, por exemplo, um Pai Nosso para Nossa Senhora ou para Deus, e esse Pai Nosso muitas vezes chega muito sem sal, não sei como dizer, mas chega não tão bonito como poderia ter sido. Mas uma pessoa consagrada a Nossa Senhora, quando ela reza um Pai Nosso, ela coloca esse Pai Nosso nas mãos de Nossa Senhora, para que a Nossa Senhora possa oferecer esse Pai Nosso para Deus. E esse Pai Nosso tem um valor muito aumentado. Então é interessante que São Luís diz que cada bom pensamento, cada sofrimento, cada palavra, cada ação do nosso dia, por meio dessa consagração, começa a pertencer a Nossa Senhora. Se a gente for parar para pensar, e os papas aprovaram tudo isso que São Luís de Montfort diz, tanto Papa Pio IX, Papa Leão XIII, Papa São Pio X, só para vocês terem noção, o Papa Leão XIII morreu recitando o ato de consagração que São Luís escreveu a Nossa Senhora nesse tratado, né? Então, é interessante porque, por mais que a gente simplesmente lave uma louça durante o dia, por mais que a gente simplesmente cumpra os nossos deveres de Estado, por meio dessa consagração, tudo aquilo que pode parecer pequeno aos olhos dos homens, começa a se tornar grande aos olhos de Deus, por causa dessa consagração que nós acabamos fazendo, que nós fizemos a Nossa Senhora. E o que é interessante aqui de se notar também? Por um lado, Nossa Senhora embeleza tudo aquilo que nós oferecemos para ela, mas por um outro lado também, como essas coisas têm maior valor diante de Deus, as nossas mais simples ações começam a se tornar mais eficazes para converter os pecadores e para muitas outras coisas que vão ajudar a recristianizar o mundo. Então, para encerrar, a única coisa que eu queria dizer, ainda que essa consagração nos traga inúmeros benefícios espirituais, é preciso que a gente tome também o cuidado de não cairmos numa falsa ideia da consagração a Nossa Senhora. Às vezes o que eu vejo é que as pessoas têm uma ideia muito carismática da consagração a Nossa Senhora. Como assim? Porque São Luís, ele exige uma preparação muito séria para se consagrar a Nossa Senhora. Mas tem pessoas que pensam que na hora que você se consagra a Nossa Senhora, vai vir um fogo do céu que vai te transformar, você vai se tornar um santo na hora da sua consagração. Mas não é assim que funciona, né? As coisas que Deus faz não são umas coisas que vão de um salto do primeiro para o 10º andar, né? Por exemplo, foi Deus quem criou o homem do jeito que ele é.
Então meu tempo está acabando. Alguém já viu uma criança se tornar adulto de uma vez? Não, ninguém viu um bebê, nasceu hoje e amanhã ele já está com 30 anos de idade. Isso eu nunca vi. Se alguém já viu, me conta depois, que eu gostaria de conhecer essa pessoa. Mas vocês observem que foi o próprio Deus quem fez as coisas dessa forma, ou seja, as coisas crescem de forma progressiva. Então isso não quer dizer que a consagração à Nossa Senhora, por exemplo, se você em Nosso Senhor Jesus Cristo ainda é uma criança, não quer dizer que daqui para amanhã você vai se tornar um adulto. Mas isso quer dizer que a consagração à Nossa Senhora vai te dar uma grande força para que você possa avançar no caminho de Deus. Tanto que São Luís fala que as pessoas que se entregam totalmente a Nossa Senhora crescem na santidade de uma forma muito mais rápida do que uma pessoa que não se entrega totalmente a Nossa Senhora. Então é importante às vezes tirar essa ideia carismática de uma transformação automática da nossa vida, de que Deus vai transformar a gente de hoje para amanhã. Não é assim. Deus mesmo que criou as coisas, ele faz uma transformação progressiva. Mesmo São Paulo apóstolo, ainda que ele tenha se convertido ali quando Nosso Senhor apareceu para ele pregar, ele ficou um bom tempo no deserto e no silêncio. Né? Então não é assim de uma hora para outra que as coisas funcionam. Né? Então exige-se também uma certa paciência em crescer progressivamente. Então, para encerrar, a fim de que nós possamos nos confiar à Nossa Senhora, é ter a certeza de que ela vai nos conduzir a Deus, se nós nos entregamos a ela da forma como convém. Gostaria de encerrar com essas palavras de São Bernardo de Claraval. Então, primeira coisa, se alguém me perguntar, e eu já vi muitas pessoas falando isso, quando é que eu devo me consagrar a Nossa Senhora? Eu não sei se eu devo me consagrar a Nossa Senhora, eu não me sinto ainda preparado, eu não sinto essa vontade de me consagrar a Nossa Senhora. Mas não é uma questão de sentimento, é uma questão de entender a importância e o papel de Nossa Senhora para a nossa santificação e até mesmo a importância em saber o que eu quero para a minha vida. Então, se alguém me perguntar quem é que deve se consagrar a Nossa Senhora, eu diria o seguinte: a consagração à Nossa Senhora é recomendada àqueles que querem viver como bons e verdadeiros filhos de Deus. Então, se você quer viver nessa terra como um verdadeiro filho de Deus, essa consagração é recomendada para você. Ainda que você possa ser um grande pecador, como eu e como todos nós aqui. E essas palavras de São Bernardo para nos animar. Pecador, quem quer que sejas, ainda que estejas com o pé no abismo, ainda que o desespero tenha invadido o teu coração, olha para Maria, pensa em Maria. Se levantarem os ventos das provações, se tropeçares com os escolhos da tentação, olha para a estrela, chama por Maria. Se te agitarem as ondas da soberba, da ambição ou da inveja, olha para a estrela, chama por Maria. Se a ira, a avareza ou a impureza arrastarem violentamente a nave da tua alma, olha para Maria. Se, perturbado com a memória dos teus pecados, confuso ante a fealdade da tua consciência, temeroso ante a ideia do juízo, começares a afundar-te no fosso da tristeza ou no abismo do desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Não se afaste, Maria, da tua boca, não se afaste, Maria, do teu coração. E para conseguires a sua ajuda intercessora, não te afaste tu dos exemplos da sua virtude. Não te extraviarás se a segues. Não desesperarás se a invocas. Não te perderás se nela pensas. Se ela te sustiver entre as tuas mãos, não cairás. Se te proteger, nada terás a recear. Não te fatigarás se ela for o teu guia. Chegarás felizmente ao porto se ela te amparar. Então, como melhor resumir isso do que aquelas próprias palavras de Nossa Senhora? O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho conduzirá até Deus. Quem quer se proteger nessa terra de todos os perigos que o mundo, o demônio e a carne levam contra os filhos de Deus, busquem esse refúgio no imaculado coração de Maria. E por outro lado, aqueles que querem caminhar com segurança até Deus, recorram a Nossa Senhora e particularmente por meio dessa devoção que São Luís ensina, que na minha opinião é a mais perfeita para formar bons filhos de Deus. Então é isso, obrigado. Rezar a Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um momentinho, tá pessoal? Só alguns avisos. A missa vai começar às 20 horas. Estava marcado para 19h30, mas em função do atraso do Congresso, vai iniciar às 20 horas. Também para corrigir, foi publicado no blog, eu publico, eu acabei publicando errado como 11h30 a missa de manhã. Não é 11h30, é 11 horas, como o horário normal de ser. Agora vamos pedir para o Padre Thiago vir auxiliar aqui para a gente poder fazer o sorteio das imagens. Aí vai funcionar. O Padre Thiago vai dar um número. Se a pessoa estiver aqui, ela recebe. Se não tiver, eu passo para o número seguinte. Se a pessoa estiver aqui, tudo isso, não para o número seguinte, até conseguir alguém.